Bora falar dessa vitória diante do Atlético Paranaense fora de casa? Maiúscula, gigantesca. Campeonato Brasileiro, rapaziada, você tem que roubar pontos. Você tem que ou ganhar ou, no mínimo, empatar. Especialmente contra adversários que não disputam a mesma coisa que você. O Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato e emendou, inclusive, 2 vitórias seguidas, estava 100% na competição e jogava em casa. Num gramado, sob condições extremamente adversas, né? Vamos lá, o gramado é ruim para o jogo, inclusive para o dono da casa. Mesmo o Atlético, acostumado a jogar lá, teve dificuldades por conta do gramado. Vocês imaginem os adversários, vocês imaginem o Corinthians, que está emendando uma sequência aí de titulares jogando num gramado que ainda é sintético, que a gente sabe que atrapalha um pouco quem não está acostumado, quem não está habituado. Então, assim, por todas as circunstâncias, se a gente falar no adversário 100%, fora de casa, um time que impôs dificuldades ao longo do jogo, pela condição do gramado e por a gente estar em meio a decisões, a vitória foi gigantesca, absurda. São pontos que serão muito valorizados, muito valiosos lá na frente. Porque agora, na terceira rodada, a gente pode pensar que esses 3 pontinhos eles sejam recuperáveis. E daqui a pouco até podem ser. O campeonato de pontos corridos ele tem isso. É um toma lá da cá o tempo inteiro. Agora, repito, quando você vai enfrentar um adversário que não disputa a mesma coisa que você, ganha. O Palmeiras ensinou isso nos últimos anos. Porque o Palmeiras é muito criticado por não ganhar de equipes do G6, né, dos principais postulantes ao título. E se você vê a campanha do Palmeiras, tá sempre lá, disputando o título. Por quê? Porque ele ganha dos ditos pequenos, dos times que estão na parte de baixo da tabela. O Palmeiras não desperdiça pontos contra esses adversários, mesmo quando se atrapalha muitas vezes contra os seus principais concorrentes. E talvez essa tenha sido a diferença do porquê o Palmeiras não ganhou os últimos campeonatos, mas ganhou em 22, 23, e aí 24, 25 não ganhou. Mas mesmo sem ganhar do G6, ganhando dos inferiores a ele disputava o título. Então, esse tipo de adversário, com todo respeito ao Atlético, né, que é um campeão brasileiro, um bicampeão continental, mas que veio de uma Série B e que impôs muitas dificuldades ao Corinthians e que começou bem o campeonato, não interessa. No fôlego, nas 38 rodadas, o Atlético não vai disputar o título. Eu não sei se o Corinthians não vai disputar o título. Eu não sei. Você consegue tirar o Corinthians da briga? Gente, é um campeonato muito atípico, que começou em janeiro e terminará em dezembro, com todo o resto acontecendo. Tem uma janela do meio do ano, tem uma Copa do Mundo acontecendo, tem uma pausa de 50 dias, tem lesões que muitas vezes ditam o ritmo da galera. Não tem como saber o que vai acontecer lá na reta final. Agora, o que eu gosto de ver é que o Corinthians não está desprezando o brasileiro, mesmo com uma decisão no domingo. Não está desprezando, pelo contrário. Vocês viram a escalação do Corinthians hoje? Praticamente titular, praticamente com o que tinha de melhor. Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, dupla de zaga titular, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, meio de campo com Ranieri, Matheus Pereira, Charles, aí esse não é titular, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis, que foi o ataque, né, digamos assim, fornecido pelo Dorival nesse jogo, sem o Yuri Alberto. E assim, começando a falar do jogo, o Atlético ele tem um jogador absolutamente especial, que é esse Kevin Viveiros. Ele deu um trabalho, mas um trabalho para a defesa do Corinthians. E como não poderia deixar de ser, o time jogando em casa, é um jogador muito rápido, muito forte, então ele vai levando muitas vezes, inclusive a ponto de sofrer a penalidade, que para muita gente não aconteceu. Eu acho também que é um toque muito sutil do Matheus Bidu. É um vacilo, porque ali dentro da área qualquer contato, ainda mais quando você está submetido a um árbitro muito inseguro e de muitas dificuldades, como é o Rodrigo José Pereira de Lima, ele acaba marcando o pênalti. Vamos lá. Dentro do critério que até então ele estava usando, ele não deveria ter marcado o pênalti. Mas ele marcou, o que mostra que ele não tem critério nenhum e o que mostrou ao longo do jogo que ele não teve critério absoluto, de maneira alguma. Mas eu também entendo, sendo bem honesto com vocês, que quando tem o contato, o VAR não tem que entrar. Porque eu não acho que ele tenha que interpretar de novo se no campo ele interpretou como pênalti. Tendo um contato, você entra naquela brecha da lei da interpretação. O contato foi suficiente ou não? No campo ele entendeu que sim. Esquece, segue o jogo. E estaria dizendo isso mesmo se o Atlético tivesse
feito o gol. E acabou desperdiçando. Até o Hugo caiu para o canto oposto, né? Mas o chute do Julimar acabou indo para fora. O que foi perfeito para o Corinthians naquele momento. Que estava tentando ficar com a bola, mas o Atlético não deixava. E numa escapada assim, em que o Rodrigo Garro ficou livre à frente da área, ele desferiu um chute maravilhoso, fantástico. E isso é o que o Rodrigo Garro pode oferecer. Ele é um jogador de muita qualidade técnica. Um jogador que, num lance, ele pode decidir, como decidiu. O gol da vitória do Corinthians foi marcado por Rodrigo Garro. Nação, deixa a sua opinião nos comentários. E agora, bora para mais informações do Timão. Vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians segue em busca do dedo duro. Caso Ticketmaster, que fez o Corinthians perder no mínimo 180 milhões. Também não chega essa história de 400 milhões e tal. Não. O Osmar Stabile deve se pronunciar no início da próxima semana, o presidente do Corinthians. Demissões devem acontecer, tá? Até lá. E a investigação, né, segue firme e forte, o Corinthians buscando, né, o dedo duro. Dentro do Corinthians não abraçaram, né, a história de que, enfim, foi o Tuma, né, com uma pessoa de fora do clube, senão eles seguem em busca do dedo duro dentro do clube, né? Eles sabem quem se reuniu, para quem foi o contrato, e depois para quem chegou esse contrato, logo em seguida que deram esse contrato para essa pessoa, esse contrato vazou, tá? Para essa pessoa dar uma analisada, que, enfim, que essa pessoa não participou de uma reunião, aí deram o contrato para ela, enfim, eles sabem quem é, tá? Eu não sei agora se vão ter coragem de demitir, né, esse funcionário, mas o que me passaram, tá? Olha só, gente, eu não vou falar o nome, né, porque eu não vou me comprometer, isso já deu muita polêmica, e claro, né, velho, se o presidente do Corinthians ainda nos pronunciou, quem sou eu, tá? Pois sobra tudo para mim, né, que o Alçamir tem coragem de falar. Então, olha só, nesse caso, né, trabalha no clube, tá? É funcionário do clube. Agora, basta saber, né, eles já sabem quem é, se vão demitir ou não, e se vão expor ou não, porque é uma situação complicadíssima. Como é que você vai expor uma pessoa, né? A torcida pode ficar revoltada, que perdeu dinheiro, falaram até que iam quitar a arena, e falaram que não chega a tanto, e aí vem dessa história, falam quem é o camarada, os caras podem ficar muito bravos com esse camarada aí, é perigoso. Então eu não vou citar o nome dele, tá? Eu tenho juízo e tenho, né, responsabilidade. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer, tá? Mas eu tinha que atualizar vocês sobre o Ticketmaster, dedo duro, e claro, né? Quem fez isso, né? Enfim, né, na ideia do Corinthians, queria que a Liga Tech continuasse e a Unifan também. Então é isso que está rolando, que houve interesses, né, no vazamento desse contrato, tá? Você já sabe. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar agora de busca por reforços no Corinthians. Bom, definitivamente, né, já me confirmaram que o Corinthians vai continuar em busca de reforços no mercado da bola, e agora o Corinthians quer um atacante, tá? Eu já tenho trazido isso para vocês, o Corinthians tem conversado com alguns nomes, e o Corinthians está atacando o mercado para reforçar o setor do ataque. E aí eu não descobri o nome do jogador, mas descobri algo interessante, tá? O que me falaram é o seguinte: Samir, eu só posso te falar uma coisa, é um atacante que ataca por dentro, tá? Então, o jogador que o Corinthians busca no mercado, olha só, não é um atacante de beirada de campo, de drible, enfim, pode ser até um driblador esse jogador, mas o que o Dorival, né, e a diretoria do Corinthians estão focados num atleta que ataca por dentro, ou seja, jogador que, né, que tem velocidade por dentro, que joga por dentro, não joga pelos lados do campo. Então o Corinthians quer um camisa 9, e esse é um camisa 9 que ataca por dentro, mas com características parecidas com a do Yuri Alberto. Não é um estilo Pedro Raul, Guinegão, jogador fixo de área. É um jogador, né, que se movimenta e tem velocidade por dentro. É esse o jogador que o técnico Dorival Júnior pretende no Corinthians, e é essa característica que o Corinthians busca hoje no mercado.
um 9, um atacante que ataque por dentro, tá? E o Corinthians tem conversado com alguns nomes aí. Vamos ver se a gente descobre esse nome. Claro, né? Tudo é mantido em sigilo para que a negociação não venha, enfim, acabar aí fracassando. Mas qualquer detalhe novo eu trago para vocês, então já temos aí uma característica do Dorival pedir um atacante por dentro, e é esse o nome que o Corinthians está atacando no mercado. Em reação, o jornalista Samir Carvalho trouxe novos detalhes do caso envolvendo a Ticketmaster. Corinthians que tenta firmar um contrato relevante que poderia envolver até questões ligadas à Neoquímica Arena. Porém, o vazamento dos documentos que tem atrapalhado as negociações, que estão travadas no momento. O clube já sabe quem foi o informante e avalia medidas internas. A repercussão segue forte nos bastidores. Você acha que o clube deveria tornar público o desfecho? E aí, nação? Segundo o Samir, ainda teve o Corinthians que definiu que quer contratar um atacante com características semelhantes à de Yuri Alberto. O objetivo é ter reposição à altura em caso de ausência, criar sombra para o titular e manter intensidade ofensiva ao longo do ano. A diretoria busca um camisa 9 forte fisicamente, móvel e com presença diária. Você investiria alto nessa posição ou priorizaria outra? E aí, nação, esse time está mais cascudo. O que você acha da polêmica da Ticketmaster? E o Corinthians precisa urgente mesmo de um camisa 9? Comenta aqui que eu quero saber, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Tamo junto, valeu e vai Corinthians!